Olá pessoal, um super prazer estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho sobre relações públicas e o contato com a mídia na China. Para me apresentar, eu sou Janaína Câmara da Silveira, sou jornalista, também sou mestre em economia, terminei o meu mestrado em 2018, mestrado no qual eu estudei o papel do Estado chinês na condução do desenvolvimento econômico, com um foco ali a partir da política de reforma e abertura em 1978, mas claro que para dar ali um contexto a gente pulou um pouquinho para trás na dissertação e eu estudei desde 1949, então esse papel do Estado, né, para chamar aí dessa nova China, República Popular da China, que foi implantada então ali em 1º de outubro de 1949. Muita coisa mudou de lá até aqui e claro que isso também se reflete na maneira como a China se comunica e como ela vê a própria comunicação, né? E nesse sentido é muito importante que quem queira investir na China, entrar no mercado chinês, conheça todos esses meandros, tudo que faz, né, com que alguém possa se comunicar muito bem na China. Eu trabalhei de 2007 até 2010 na Agência Chinesa de Notícias, na sede em Pequim, Agência de Notícias Xinhua, que por sinal é Nova China na tradução para o português, no departamento de língua portuguesa, né? Então, trabalhando muito com questões ali de China, a gente trabalhava mais com China do que necessariamente com relações sino-brasileiras, mas claro, por eu ser brasileira, estava sempre em contato com a comunidade do Brasil que estava na China naquele momento e mesmo por e-mail em contato com os brasileiros que tinham interesse na China, os mais diversos interesses, né? De negócios, de querer saber de notícias, enfim. Em 2011, vendo que não havia agências de comunicação, de relações públicas voltadas ao público chinês, né, agências brasileiras, as grandes agências estão na China, mas não havia agências brasileiras, eu abri essa boutique de comunicação que se chama Radar China, para comunicar ali de uma maneira mais direta entre o Brasil e a China, né? Afinal de contas, é difícil você explicar numa cultura tão diversa que vocês devem estar aí também vendo e mergulhando dia a dia, explicar esse Brasil também, porque muitas vezes o estrangeiro que está nas grandes agências, ele vai ver o Brasil sob a ótica de Copacabana, que são ali as calçadas portuguesas como o ícone, o samba e o futebol, e todo o resto se perde, né? O Brasil é tão intenso, tão imenso, tem tanta sutileza, tanta diferença entre as regiões, né? Nem todos os produtos podem ser comunicados com samba, praia e futebol. Até porque praia não é exatamente a praia dos chineses, né? Até tem. E eles têm curtido mais assim essa moda praia, esse ambiente praia, mas não é a grande pegada dos chineses. Enfim, então a ideia era fazer essa comunicação mais direta. E eu trabalho com redes sociais, com essa mídia digital, que eu sei que vocês têm no curso um módulo dedicado a isso. E eu vim aqui conversar com vocês sobre a comunicação na imprensa tradicional, né? Imprensa escrita, televisionada, ou mesmo rádio, os grandes portais, mas que tem a ver com essa imprensa que não é mediada só pelas redes sociais ou nem é de redes sociais. E na China isso tem um caráter muito importante porque a informação que circula dentro do universo chinês, claro que isso também vai valer para as redes sociais e digitais, ela é mediada por padrões definidos pelas autoridades municipais, provinciais e principalmente a autoridade central em Beijing, né? Via de regra, os chineses acabam se informando, sim, e principalmente para consumo, para tendência, pelas redes digitais, pelas redes sociais. Não há a menor dúvida disso. Você tem que estar no Bilibili, no Weibo, enfim, vai escolher lá a sua plataforma, de preferência todas, vai ter um mini programa no WeChat e tal, ali que você vai chegar ao consumidor final. Mas para atingir os formadores de opinião, para atingir líderes provinciais, quem ajuda nas regulações locais, você tem que estar dentro dos jornais que fazem parte desse ecossistema estatal.
e dentro das agências. Até porque ali é que você vai ter uma legitimidade do seu produto, você realmente está sendo bem acolhido dentro da China, dentro desse ecossistema, porque a China também é um país que a gente tem que pensar assim, os líderes locais, né, os governos, o partido, o Estado, via de regra eles se confundem, é uma coisa só. Considerando que a China não tem no seu sistema político um partido único, embora tenha um partido que seja o grande líder, que é o Partido Comunista da China. Há outros partidos pequenos nesse processo, mas, via de regra, quem detém o poder é o Partido Comunista da China e é desse partido que vem os líderes, né, em todas as esferas de governo, provincial, municipal, enfim. Você ser ouvido por essa imprensa estatal, então acaba dando ali uma legitimidade maior à marca. Claro que isso vai ser muito importante, principalmente se você é um grande player que precisa conversar com governos, é alguém que seja do mercado de commodities, de alimentos, enfim. Não sei, não interessa qual seja o setor, mas geralmente para grandes players, né? Então, você estar acolhido na mídia estatal vai te fazer ser melhor visto, percebido. E é importante. Se você é pequeno, a mesma coisa, porque essas mídias, apesar de elas não terem ali aquela comunicação direta com o público, meio que todo mundo lê em algum momento e são os verdadeiros canhões. Quando você passa, por exemplo, a ser citado em uma matéria da Xinhua, diversos portais e sites da China reproduzem essas matérias, alguns até nem tão governamentais assim, então isso é interessante. Então, essa estratégia é muito legal para dar uma legitimidade, é importante você estar dentro desse ecossistema. Agora, a gente pode pensar também uma coisa, dentro dessa mídia mais tradicional, tem outros dois setores muito interessantes da gente pensar. Nem toda a mídia é estatal, todas elas cumprem ali um acordo, às vezes um pouco tácito, do que pode ou não pode ser falado, mas há muita mídia privada, principalmente se você vai pensar em estilo de vida. Então você é uma marca de vinho que quer vender para a China, pô, é bacana, você tá numa revista que fale sobre estilo de vida, e aí o seu vinho aparece ali como uma recomendação, revistas de gastronomia, próprias revistas de vinho, revistas ou portais, tá? Mas eu tô falando assim dessa coisa da mídia tradicional, é super importante. Então o trabalho vale. Você é uma empresa que de repente não é uma big empresa exportadora para a China, mas vai exportar semijoias, em vez de exportar só a pedra, né? Os chineses adoram nossas pedras semi-preciosas, mas você vai fazer uma semijoia, um design ali, vai levar designers brasileiros. Há revistas de economia super importantes, que seriam mais ou menos o que o valor econômico é aqui no Brasil, que podem ser exploradas, e é importante que você explore esses caminhos para conversar com os chineses. Aí a gente vai ter a Itsai, a Século XXI, a Caixin, tem ali uma lista, que não são exatamente de estilo de vida, são revistas econômicas que mostram ali quem está empreendendo na China e tal, então te dá também, interessante, porque você está conversando com pares, né? É mais ou menos o mesmo público que você vai ver no Valor aqui no Brasil, né? Depois você vai ter os veículos locais, que podem ser bastante interessantes para uma estratégia, mas o que eu ia falar de um terceiro ponto, que eu acho que é um segmento fundamental para os brasileiros que querem fazer parte desse ecossistema midiático chinês e querem que suas mensagens cheguem aos chineses, não só até o consumidor final, mas outros chineses, né? Quem está no governo, quem está fazendo compras, quem é atacadista, é entrar nos veículos setoriais. Então, digamos que você venda peça de automóvel, você tem que estar nos grandes portais que falam sobre o mercado automobilístico, nas revistas, pensando nos vinhos novamente, né? Qualquer produto de supermercado, você tem que estar nos grandes portais dos atacadistas, das redes distribuidoras, quem está ali falando para esse público. Então, pensar nessas estratégias de presença nas mídias é extremamente importante, né? A gente falou aqui, então, rapidamente sobre as mídias estatais,
que tem um peso enorme. Sobre as mídias privadas, e aí você vai tanto para o estilo de vida como uma mídia mais de mercado, que é o caso do Valor Econômico Chinês lá, Caixin, Etzai, século XXI, e as mídias setoriais. As mídias setoriais, às vezes você vai direitinho ali no público e você sempre tem que trabalhar com elas. Já trabalhei com clientes de diversos segmentos, assim, falando dois deles, né, de cinema, que foi um cliente muito bacana de ser trabalhado. A gente conseguiu com eles chamar a televisão, a CCTV, que é o principal canal de televisão chinês. A gente conseguiu chamar a televisão de Xangai para fazer entrevistas durante o Festival de Cinema Brasileiro na China, que eu trabalhei por 3 anos com eles. E todos os anos a gente conseguia essas mídias. A televisão de Pequim, porque havia ali, né, sessões em Pequim e Xangai naquele movimento naquela época, e revistas e jornais especializados em cinema. Outro cliente que eu trabalhei muito foi a Confederação Nacional da Agricultura, na época, hoje em dia da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, na época em que ela era presidida pela atual senadora Cátia Abreu. Ela já era senadora naquela época. E naquele momento a gente chamou muita gente do mundo agro, muita gente que estava interessada em Brasil, e aí você vai ter outros públicos, né, diferentes jornalistas para chamar, dependendo do seu produto, e por isso também é importante chamar uma consultoria, uma agência que entenda de China, entenda de Brasil, para saber mais ou menos aonde posicionar o cliente, né? Mas a gente tem que pensar que, além de todo esse universo, né, que eu citei, a imprensa estatal, depois a gente vai ter a imprensa privada e a imprensa setorial, a gente tem, além de tudo, porque isso é um pouco de China, né, mas a gente tem outros jornalistas que estão atuando na China, que são jornalistas estrangeiros, que estão fazendo reportagens para os seus países. Então daqui a pouco você tem uma estratégia de Ásia, e é interessante convidar algum correspondente que seja de jornal do Japão, de jornal da Indonésia, para buscar também atrair essas pessoas. E Pequim e Xangai vão ter esses jornalistas lá, sem contar as grandes agências e os grandes jornais estrangeiros. Nas matérias em relação à agricultura do Brasil, que a gente conseguiu emplacar na China, a gente conseguiu levar Reuters, Washington Post, porque interessa, né, o que o Brasil está querendo fazer. Quando a história é boa, quando é uma baita estratégia, ela vende, é interessante. Então, pensar nesses jornalistas que são também estrangeiros e que estão na China. E tem um outro ponto muito interessante de a gente pensar, que é a mídia chinesa em língua portuguesa, porque e aí, quando você vai convidar, por exemplo, a televisão estatal da China para se comunicar com o público chinês, você vai convidar os repórteres que falam para a televisão estatal da China, da redação em chinês. Se você quer que essa notícia repercuta também na América Latina e no Brasil, aí você vai chamar os repórteres da televisão que trabalham em língua portuguesa, porque eles não fazem a mesma matéria, não é só uma tradução. Isso vale para a própria Xinhua, que tem departamentos em português, tem departamentos em inglês, tem departamentos em chinês, e não é uma tradução. Os jornalistas fazem matérias diferentes, são diferentes jornalistas. Então conhecer também todo esse universo é interessante. E os correspondentes brasileiros na China, né, que estão sempre muito ávidos ali em entender o que de Brasil está rolando, e aí você vai ter repercussão de volta no Brasil. A gente atualmente tem um correspondente que é o Marcelo Ninho, do jornal O Globo, mas a Folha de São Paulo lançou recentemente uma newsletter sobre China, sob comando do jornalista Igor Patrick, então ele também está muito interessado em contar na Folha de São Paulo o que acontece na China, mas há várias outras plataformas, né? A própria Thaís tem uma plataforma que faz informação sobre Brasil e China. Então é importante você estar bem posicionado nesse universo também. E aí eu vou contar, assim, eu acho um pouco engraçado, porque nem sempre ele vai impactar os chineses, mas o cliente se lê, né? Você que contrata o serviço, por exemplo, do Radar China, qualquer serviço, você se lê em português,
aquilo tem um impacto maior do que só pegar a notícia em chinês e traduzir. Então as pessoas gostam de se ler. E nesse sentido, muitas vezes, aí tirando um pouquinho do português, que é que tem menos impacto, né, dentro da China, considerando que poucos chineses leem português, mas e estrangeiros também, né? Notícia quando sai em inglês. E aí a China também tem um montão de veículos, inclusive os econômicos, inclusive os de estilo, que falam em inglês. Aí eu não estou só falando, né, dos correspondentes internacionais, porque muitas vezes a gente tem que pensar assim, pô, na Ásia, o vizinho usa um sistema de escrita diferente, né, tipo a Coreia do Sul, a Coreia do Norte também, o Japão, a Tailândia, todos eles têm ou alfabetos ou sistemas de escrita que seja por ideogramas que são diferentes entre si, não é só a língua, mas até para ler é difícil, então nem todo mundo é bilíngue ou trilíngue. Quando você sai em inglês é importante não só porque você muitas vezes está se reconhecendo ali, está vendo seu produto ser falado, mas quem observa a China está vendo também. Então aí de novo, às vezes você não chamou lá o correspondente japonês, o correspondente tailandês, mas você saiu no China Daily em inglês, que é um dos principais jornais em inglês da China, e aquelas pessoas que estão sempre de olho nos mercados chineses vão ler e vão entender, olha, tem uma empresa brasileira de arroz vendendo na China, olha só, a Ásia inteira come arroz, daqui a pouco alguém consegue posicionar ali um arroz super bacana brasileiro que tem esse ou aquele segredinho ali que vai conquistar os asiáticos, você entra pela China, mas aí, né, os vizinhos começam a ler, então às vezes o inglês é importante também por causa disso. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, em abril desse ano, durante uma feira, também muita gente que vai para a China entra via feiras, né? É fundamental, mas não é o único pilar para comunicar para os chineses. Em abril desse ano, numa feira, uma usuária do Tesla, né? Que é um carro, veículo elétrico que tem feito super sucesso dentro da China, a maior fábrica da Tesla no mundo está em Xangai. Ela invadiu ali um stand da Tesla reclamando que o freio não tinha funcionado do carro que ela havia comprado, mas não só isso, reclamando principalmente que ela entrou em contato com a empresa via canais que estavam sendo divulgados nas redes e ela não foi atendida, ela não foi sequer ouvida, ela se considerou ali uma cliente sem um serviço de pós-venda, né, sem que a reclamação dela fosse endereçada de uma maneira que ela considerasse adequada. Aí ela chegou no stand, subiu em cima do carro, gritou. E, por algum motivo, parecia que ela realmente tinha uma super razão. A empresa, inclusive, teve que adotar depois disso, isso é super recente, tem um pouquinho mais de um mês, teve que adotar novos padrões para o atendimento aos consumidores dentro da China, como é que faz, né, esse contato com as reclamações, mas o problema não foi nem só esse. O problema é que os grandes veículos estatais chineses, incluindo a agência Xinhua, a TV, repercutiu essa matéria, esse fato, aliás, dando matérias extremamente negativas em relação à Tesla, e dando razão para cliente. E aí os governos provinciais começaram a reagir, dizendo que fariam ali regulações mais pesadas para que os consumidores tivessem as suas reclamações e principalmente sua segurança, porque é uma história de freio, né, afinal de contas, que ela alegava ali que não estava funcionando e tal, e que ia apertar essas regulações para cima das empresas. Então você vê um ambiente ali muito coordenado da mídia estatal encampando uma história, né? Que foi, ela comprou a história da consumidora, que muito provavelmente tinha razão, ela não teve lá a sua reclamação atendida, até que ela se desesperou e resolveu ir a uma feira, fazer então uma reclamação pública, muita gente com celular gravou, enfim, aí a mídia estatal encampou. Uma vez que isso foi parar dentro da mídia estatal, isso repercutiu em ação das províncias, aumentando a regulação para cima das empresas. Então,
É interessante a gente pensar isso, que tudo funciona como uma engrenagem dentro da China, né? Eu mesma tinha falado lá no início que a gente tem que pensar Estado, partido, governo como uma coisa só. E nesse sentido, a imprensa aparece como um pilar de mediação entre a voz do governo, a voz do partido, a voz do Estado e os cidadãos. É por ali que você entende os caminhos, e quando ela compra uma briga, essa mídia chinesa estatal, isso vai reverberar em novas regulamentações, novas regulações, novas leis. E se você é uma empresa que nunca trabalhou nesse âmbito, nunca apareceu ali, daqui a pouco cai num momento de super crise, num processo desses, pode ser ruim. Então, é muito legal você estar, né, dentro desse sistema também, dessa mídia mais tradicional. Claro, vai depender muito do negócio, do tamanho do negócio. E aí a gente pode pensar, por exemplo, lá na importação, né? Que a gente faz importação em container compartilhado, né? Então, daqui a pouco, os empresários brasileiros pensarem em consórcios, gente que está trabalhando com moda, não vai divulgar uma marca só, um designer só, um estilista só, mas vai divulgar ali todo mundo junto, que está entrando na China, né? Então, assim, você vai pensar qual é a revista legal, quais são os portais setoriais que são interessantes e tal. O mundo do calçado fez isso muito bem lá na década passada. Eles tinham normalmente um consórcio, isso era junto com a Apex, claro, um consórcio que atuava com 8 marcas em conjunto dentro da China, e aí eles faziam todo um processo, assim, desde feiras até encontrar parceiros que pudessem revendê-los, fazer desfiles individuais ou ali, né, menores, enfim, para determinada cidade ou região. E eles entravam também na mídia e nas redes sociais, sempre essas 8 marcas, nunca foi sozinho, um reforço ali de calçado brasileiro. Então é interessante a gente pensar também nessas estratégias, porque, claro, tudo tem um custo, então pode ser uma estratégia interessante também, né? Mas enfim, espero ter dado um panorama um pouquinho de como funciona a mídia, apesar dessa mídia tradicional. Não sei exatamente aqui, principalmente fala com o consumidor, mas ela tem um poder muito importante. E ela tem esses aspectos todos diferentes dentro da China. A mídia estatal, a mídia privada, a mídia setorial, os repórteres chineses que escrevem em chinês, em inglês, às vezes até em português, os correspondentes estrangeiros e mais, dentro dos correspondentes estrangeiros, os correspondentes brasileiros ou veículos, mesmo no Brasil, que têm se atentado cada vez mais para as relações sino-brasileiras e que podem ser canais dessas mensagens, sim, por que não? Espero vê-los ao vivo numa próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau.